Olá, pessoas! Hoje o resumão é com o Raul Seixas. Lembrando que esse vídeo é um resumo da biografia do Raul, onde vou abordar principalmente os fatos mais curiosos, e todas as informações contidas aqui eu achei na Wikipédia. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Raul Seixas nasceu em 28 de junho de 1945 e aos 11 anos, após ter concluído o primário, em 1956, fundou o Clube dos Cigarros com alguns amigos. Ele nunca foi um bom aluno, e foi reprovado 3 anos na segunda série do ginásio, que equivale ao 6º ano hoje. Dizem que em vez de estudar ele preferia gastar seu tempo ouvindo rock and roll. Em 13 de julho de 1959, Raul Seixas fundou o Elvis Rock Club com o amigo Valdir Serrão. Ah, galera, curiosamente essa é a data que se comemora aqui no Brasil o Dia Mundial do Rock. E voltando ao assunto principal, o Elvis Rock Club era como uma gangue, que procurava brigas na rua, fazia arruaça, roubava bugigangas e quebrava vidraças. Embora Raul não gostasse muito disso, ia na onda, pois na época achava que isso fazia parte de ser um roqueiro. Os pais o matricularam num colégio de padres para tentar colocá-lo nos eixos, mas nem deu muito certo, ele foi reprovado e repetiu em 1960 o que seria hoje o 7º ano. No entanto, adorava ler e foi assim que descobriu muitas coisas nos livros da vasta biblioteca de seu pai, que era um amante da literatura. Aliás, em entrevista quando já era adulto, Raul disse que era um fracasso na escola. Que a escola não lhe dizia nada do que ele queria saber e tudo o que aprendeu foi nos livros, em casa ou na rua. E que a única coisa que aprendeu na escola foi a odiá-la. A primeira banda do Raul teve vários nomes, como Relâmpagos do Rock, depois The Panthers em 1960. Nessa época a banda já era bem conhecida em Salvador, e a fama se espalhou ainda mais e a banda foi rebatizada pelo nome Os Panteras. Em 1967, Raul Seixas começou um relacionamento com Edith Wisner, filha de um pastor protestante americano. O pai dela não aceitava o namoro da filha e isso fez o Raul se esforçar mais para se enquadrar na sociedade. Em 6 meses, Raul completou o 2º grau, fez cursinho pré-vestibular e passou em Direito, Psicologia e Filosofia. E assim ele casou-se com Edith. Logo em seguida, abandonou os estudos, voltou a reunir os Panteras e aceitou o convite de Jerry Adriani para ir para o Rio de Janeiro. É aquela velha história, o que o cara não faz para conquistar uma mulher, não é mesmo? Em 1968, Raulzito e os Panteras gravaram seu primeiro e único disco, Raulzito e os Panteras. E assinaram um contrato com a gravadora EMI Odeon. O disco, no entanto, não teve sucesso de crítica nem de público, e então Raulzito e os Panteras passaram sérias dificuldades no Rio de Janeiro. Raul morava em Ipanema e ia a pé até o centro da cidade, para tentar divulgar as suas músicas, não obtendo sucesso. Algumas vezes, os Panteras recebiam ajuda de Jerry Adriani, tocando como banda de apoio. Raul Seixas estava totalmente abalado pelo fracasso com os Panteras e por ter voltado para Salvador. No entanto, a sorte começaria a mudar. Um dia, conheceu na Bahia um diretor da CBS Discos que mais tarde convidou Raul para ser produtor da gravadora. Sem pensar 2 vezes, ele fez as malas e junto com Edith voltou para o Rio. Esta seria a segunda chance de Raul. Apostando no talento do amigo, Jerry Adriani convenceu o presidente da CBS a dar a Raul um emprego de produtor. Assim Raul Seixas trabalhou anonimamente por um bom tempo. Após ter entrado na CBS, ele fez grandes aliados e amigos. Jerry Adriani decidiu o convocar para ser o produtor de seus discos. No álbum de 1969, aproveitou para gravar uma de suas músicas, Tudo que é bom dura pouco. Naquela mesma época, outros ídolos da Jovem Guarda também apadrinharam Raulzito gravando suas letras, como Ed Wilson, Renato e seus Blue Caps, Jerry Adriani, Odair José. O ano de 1970 marcou o início de uma fase muito ativa na carreira de Raulzito, como produtor da CBS. Primeiramente, suas composições passaram a ser gravadas pelos artistas do cast da gravadora. Raul tinha um bom emprego de respeitado produtor, que conseguiu lançar suas composições como hits na voz de outros cantores e produzir grandes artistas. Mas ele não se conformava apenas com isso, ainda mais quando conheceu o amigo e parceiro Sérgio Sampaio, passando cada vez mais a realimentar os sonhos de quando ainda morava em Salvador, que era ser um cantor.
Ao lado de Lennon, Raulzito participou do disco Vida e Obra de Johnny McCartney, disco solo de Lennon, em que ambos buscam novos caminhos e experimentações. Juntos assinam letras e composições em parcerias, mas as letras do disco foram censuradas e o disco acabou não sendo lançado na época. Outro projeto mal-sucedido seria o LP Sociedade da Gran Ordem Cavernista Apresenta Sessão das 10, lançado em 1971, com a parceria de Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edistar, onde Raul Seixas deu início à produção de um projeto de ópera rock, tendo as letras mutiladas pela censura do regime militar. Era um disco anárquico inspirado em Frank Zappa e o então cultuado disco SGTP's Lonely Hearts Club Band dos Beatles misturado a elementos brasileiros, como samba, chorinho, baião. Quando lançado, o disco não obteve sucesso de público e nem de crítica. Foi abandonado à própria sorte até mesmo pela gravadora, cujos executivos tanto no Brasil como na matriz nos Estados Unidos não gostaram do resultado final. No ano seguinte, em 1972, Raul Seixas saiu da gravadora. Em 1972, Raul Seixas decide participar do Festival Internacional da Canção, sendo convencido por Sérgio Sampaio. O cantor compõe duas músicas, Let Me Sing, defendida pelo próprio Raul, e Eu Sou Eu e Nicuri é o Diabo, defendida por Lena Rios e os Lobos. Ambas chegam à final, obtendo sucesso de crítica e de público. Rapidamente, Raul foi contratado pela gravadora Philips. Na época, ele também se interessou por um artigo sobre extraterrestres publicado na revista Pomba e teve o seu primeiro contato com o escritor Paulo Coelho, que mais tarde se tornaria seu parceiro musical. Em 1973, Raul conseguiu um grande sucesso com a música Ouro de Tolo, do álbum Kriga, Bandolo. O mesmo LP continha outras músicas que se tornaram grandes sucessos, como Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa e Al Capone. Raul Seixas finalmente alcançou grande repercussão nacional, graças à divulgação da imagem do cantor como ícone popular. Porém, logo a imprensa e os fãs da época foram aos poucos percebendo que Raul não era apenas um cantor e compositor. Ainda em 1973, ele resolveu homenagear algumas músicas clássicas do rock americano e brasileiro no disco Os 24 Maiores Sucessos da Era do Rock. Raul foi, no entanto, proibido pela gravadora de assinar seu nome no disco de covers, pois ela achou que o álbum poderia prejudicar as vendas de Kriga, Bandolo. A solução foi creditar o álbum a uma certa banda chamada Rock Generation, com o nome de Raul presente apenas na contracapa, como diretor de produção. O álbum não teve qualquer tipo de divulgação e acabou inicialmente sendo esquecido nas lojas, porém com os sucessos posteriores de Raul, alcançando grandes vendagens, a gravadora Philips acabou por divulgar melhor o trabalho. No ano de 1974, Raul Seixas e Paulo Coelho criaram a Sociedade Alternativa, uma sociedade baseada nos preceitos do bruxo inglês Aleister Crowley, praticamente repetindo o chamado Livro da Lei. O cantor foi levado pelo escritor a conhecer uma ordem filosófica baseada na Lei de Telema, desenvolvida por Crowley. A Sociedade Alternativa, com sede alugada, papel timbrado e relatórios mensais, chegou a anunciar a aquisição de um terreno em Minas Gerais, para a construção da Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei era "faz o que tu queres", há de ser tudo da lei. Em todos os seus shows, Raul divulgava a Sociedade Alternativa com a música de mesmo nome. A obsessão de Raul Seixas e Paulo Coelho em construir uma verdadeira civilização telêmica, evidentemente, trouxe problemas com a censura. A letra da música, como vovó já dizia, composta pelos dois, teve de ser mudada. Logo no show de lançamento, a polícia apreendeu o gibi manifesto. A fundação de Kriga e o queimou como material subversivo. A ditadura, então, através do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, prendeu Raul e Paulo, pensando que a Sociedade Alternativa fosse um movimento armado contra o governo. Depois de torturados, Raul e Paulo foram exilados para os Estados Unidos, com suas respectivas esposas, Edith Wisner e Adalgisa Rios. Muitas histórias são contadas sobre a estadia de Raul Seixas nos Estados Unidos, como seu encontro com John Lennon, mas ninguém sabe ao certo se são verdadeiras. No entanto, o LP Guita gravado poucos meses antes faz tanto sucesso, que forçou a ditadura a trazê-los de volta para o Brasil. O álbum Guita rendeu a Raul um disco de ouro, após vender 600.000 cópias, sendo considerado o LP de maior sucesso de sua carreira. Ainda neste ano,
Raul separou-se de Edith, que foi para os Estados Unidos com a filha do casal, Simone. Em 1975, Raul Seixas casou-se com Glória Vaquer e gravou o LP Novo Aeon, onde compôs junto com Paulo Coelho, uma de suas músicas mais conhecidas, Tente Outra Vez, que seria acreditada juntamente com Marcelo Motta. O LP, porém, vendeu menos de 60 mil cópias. Ainda em 1975, Raul lê um manifesto e canta a Sociedade Alternativa no documentário Ritmo Alucinante, que foi um festival de rock realizado no Rio de Janeiro, gravado no álbum Hollywood Rock, lançado no mesmo ano. Em 1976, Raul superou a má vendagem do disco Novo Aeon com o álbum Há 10 Mil Anos Atrás. Neste mesmo ano, nasceu sua segunda filha, Scarlett. Chegou então ao fim o seu contrato com a gravadora Philips e sua parceria com Paulo Coelho, embora continuassem amigos. Jay Vaquer, músico e cunhado de Raul na época, coletou material para fazer um novo disco, intitulado Raul Rock Seixas, que diziam ser um álbum feito de resto de gravações, mas na verdade a história era outra. Raul escolheu as músicas, e Jay começou a fazer os arranjos. Porém, antes deles terminarem de mixá-lo devido às suas ausências por causa dos shows, a Philips lançou o disco sem avisá-los, mixando por conta própria. Segundo Jay, isso prejudicou o trabalho que ambos haviam planejado anteriormente, destruindo o LP. Em 1977, nasce no Brasil uma nova gravadora, a WEA, que se interessou em contratar Raul Seixas. Por volta deste período, intensifica-se a parceria com o amigo Cláudio Roberto, com quem Raul compôs várias de suas canções mais conhecidas. Juntos, realizaram o LP O Dia em que a Terra Parou. A crítica não gostou. Foi dito que não mantinha o mesmo nível dos trabalhos anteriores. Mas os fãs se deliciam com o Maluco Beleza, Sapato 36 e a faixa título. Naquele final de década as coisas começaram a ficar ruins para Raul. A partir do ano de 1978, começou a ter problemas de saúde devido ao alcoolismo. Também separou-se de Glória, que assim como Edith também voltou aos Estados Unidos levando a filha Scarlett. Neste ano ele conheceu Tânia Mena Barreto, com quem passou a viver. Lançou o LP Mata Virgem que contava com a volta de Paulo Coelho, porém, ambos chegam à conclusão de que essa parceria já não tinha mais como dar certo. Além disso, a má divulgação atrapalhou as vendas do disco e a crítica também não ajudou. No ano de 1979 ele separou-se de Tânia. Começou então a depressão de Raul Seixas junto com uma internação para tratar do alcoolismo. Conheceu Ângela Afonso Costa, a Kika Seixas, sua quarta companheira. Lançou seu último LP com a WEA, Por Quem os Sinos Dobram, em parceria com o amigo Oscar Rasmussen e logo após, rescindiu o contrato com a gravadora. Em 1980, assinou novamente contrato com a CBS desta vez como cantor, lançando mais um álbum, Abre-te Sésamo, que contém outros sucessos e tem as faixas Rock das Maranhã e Valuga-se censuradas. Logo depois, o contrato é rescindido. Em 1981, nasceu a terceira filha, Vivian, fruto de seu casamento com Kika. Em 1982, faz um show na Praia do Gonzaga, em Santos, reunindo mais de 150 mil pessoas. No mesmo ano, Raul apresentou-se bêbado em Caieiras, São Paulo, e quase foi linchado pela plateia que não acreditava que Raul era o próprio, mas um impostor. Desde 1980, Raul estava sem gravadora e agora também sem perspectiva de um novo contrato. Mergulhado na depressão, ele afundou-se nas drogas. Porém, em 1983, Raul foi convidado para gravar um disco pelo Estúdio Eldorado. Logo depois foi convidado para gravar o especial infantil Plunked, do 1 da Rede Globo, onde cantou a música Carimbador Maluco. O álbum Raul Seixas, 1983, que continha a canção, deu a Raul mais um disco de ouro. Em 1984 gravou o LPs Metrolinha 743 pela gravadora Som Livre, com a maior parte das composições em parceria com sua companheira Kika Seixas e uma das faixas, Mais I Love You, Pra Ser Feliz, em parceria com seu guitarrista Rick Ferreira, que teve participação em todos os discos de Raul, a partir de Gita. Mas depois, Raul teve as portas fechadas novamente, devido ao seu consumo excessivo de álcool e constantes internações para desintoxicação.
Também em 1984, a Eldorado lançou o disco ao vivo, único e exclusivo. Em 1985 separou-se de Kika Seixas. Fez um show em 1 de dezembro de 1985 no estádio Lauro Gomes, na cidade de São Caetano do Sul. Só voltaria a pisar no palco no ano de 1988, ao lado de Marcelo Nova. Conseguindo um contrato com a gravadora Copacabana, em 1986, de propriedade da EMI, gravou um disco que foi lançado somente no ano seguinte, devido ao alcoolismo de Raul. O disco Uabap Lubap Labem Boom faz grande sucesso entre os fãs, chegando a ganhar disco de ouro e estando presente até em programas de televisão, como o Fantástico. Nesta época, conhece Helena Coutinho, que se tornou sua companheira. A partir desse ano, estreitou relações com Marcelo Nova, fazendo uma participação no disco Duplo Sentido da banda Camisa de Vênus. Um ano mais tarde, 1988, já separado de Lena, fazendo seu último álbum solo A Pedra do Gênesis. A convite de Marcelo Nova, faz alguns shows em Salvador, após 3 anos sem pisar num palco. No ano de 1989, faz uma turnê com Marcelo Nova, agora parceiro musical, totalizando 50 apresentações pelo Brasil. Durante os shows, Raul mostrou-se debilitado. Tanto que só participou de metade do show, a primeira metade foi feita somente por Marcelo Nova. As 50 apresentações pelo Brasil resultaram naquele que seria o último disco lançado em vida por Raul Seixas, intitulado de A Panela do Diabo, que foi lançado pela Warner Music Brasil no dia 19 de agosto de 1989. Na manhã do dia 21 de agosto, Raul Seixas foi encontrado morto sobre a cama, por volta das 8 horas da manhã em seu apartamento em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. Seu alcoolismo, agravado pelo fato de ser diabético e por não ter tomado insulina na noite anterior, causaram-lhe uma pancreatite aguda fulminante. O LP lançado 2 dias antes vendeu 150 mil cópias, rendendo a Raul um disco de ouro póstumo, entregue à sua família e também a Marcelo Nova, tornando-se assim um dos discos de maior sucesso de sua carreira. Raul foi velado pelo resto do dia no Palácio das Convenções do AMB. No dia seguinte seu corpo foi levado por via aérea até Salvador e sepultado às 17 horas, no cemitério Jardim da Saudade.